Olá, está começando agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é família acolhedora e apadrinhamento. E aqui ao meu lado está a doutora Fabrícia Novaretti, ela que é juíza da primeira vara especializada da infância e juventude de Cariacica. Doutora, é uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar esse primeiro bloco falando aí da família acolhedora, que foi implantada pela primeira vara da infância e juventude de Cariacica. Como que foi essa idealização? Thalita, obrigada pelo convite. Que bom a gente poder falar de um assunto tão importante que eu vejo, que é o programa Família Acolhedora. O programa Família Acolhedora, na realidade, ele está sendo pensado desde 2011. Mas ele começou a entrar em funcionamento mesmo em março de 2012, né, aqui em Cariacica. Aqui no Espírito Santo nós temos 2 municípios que estão desenvolvendo esse programa. A comarca de Vitória e a comarca de Cariacica agora. Como é que é? A gente percebeu que a criança que estava no acolhimento institucional, ou seja, no abrigo, ela precisava de outras opções. Às vezes aquela criança não se encaixava na instituição de acolhimento. Então a gente precisava de uma outra alternativa. Essa alternativa seria uma família que aceitasse receber essa criança em seu lar. Essa possibilidade, o acolhimento familiar, já estava previsto na nova lei de adoção, que entrou em vigor em 2009. Então, como fazer? Como colocar uma criança numa família sem que ela está em acolhimento? Então, essa criança que saiu da sua família extensa, da sua família natural, biológica, ela foi para o abrigo, por algum motivo. Por negligência, por maus tratos, por abuso sexual. Ela foi para o abrigo. Aí, ela não tem muita possibilidade de voltar a viver com os pais. Não tem possibilidade de ser colocada entre a família extensa, os avós, os tios. E também tem dificuldade, pela idade, de ser incluída numa família substituta pela via da adoção. Então, se pensou numa família que acolhesse provisoriamente essa criança até que se encontrasse definitivamente uma família que recebesse ela em seu lar. Aí que vem o programa Família Acolhedora. Essa família se cadastra no município, recebe um subsídio para poder receber essa criança e essa criança vai morar temporariamente junto a essa família. É dessa forma que se idealizou o programa. Ok. E como que foi a reação da população ao conhecer o programa? Tá ainda no início, né? Como eu falei. Okay. Houve um lançamento do programa, vários munícipes acolheram esse programa. Como é que faz? Eles se cadastram no município, é feita uma avaliação psicossocial daquela família para saber qual a motivação dela de receber uma criança, se os membros da sua família estão preparados para receber aquela criança no lar, se eles têm uma condição boa social para poder receber essa criança. Depois dessa avaliação é que eles estão habilitados, a gente vê se tem alguma criança das nossas acolhidas que tem o perfil daquela família. Ela vai para a família e ela fica um período lá. Os munícipes, a gente tem uma lista já de pessoas que já se cadastraram, mas a gente ainda está começando. Então, a divulgação desse programa é boa porque a sociedade toma conhecimento dessa possibilidade. Quem está desejoso de receber uma criança em seu lar tem mais uma alternativa, que é o programa Família Acolhedora. E nesse início, algumas famílias já foram receptivas a esse novo método, já estão acolhendo crianças ou ainda está engatinhando realmente o projeto? Não, a gente tem aproximadamente 15 crianças em família acolhedora. Então, são famílias que o município que assumiu esse ônus de fazer o lançamento do programa e de fazer o cadastro. Após o estudo, a avaliação psicossocial, a documentação para ver se a pessoa tem processo, se ela tem algum problema na justiça, esse cadastro é homologado pela justiça, passa pelo Ministério Público homologado pela justiça. Então, nós já temos alguns casos de crianças que já estão em família acolhedora e essas famílias estão tendo uma relação muito boa com essa criança ou mesmo adolescente do município de Cariacica.
Ok, 2 anos, doutor, é o prazo permitido para que essas vítimas do abandono ou negligência familiar fiquem nos lares temporários. Quais são os maiores benefícios desse acolhimento para a criança? Eu acho que... Vou contar como que começou essa história, Ok. do acolhimento. A gente teve em 2011 um incêndio no abrigo, em Cariacica. E aí a gente perdeu 2 crianças. Uma criança que faleceu logo após o incêndio, uma criança 30 dias depois, por questões decorrentes do incêndio. O acolhimento institucional ele é importante naquela negligência grave, naquela violência sexual, no abuso. Isso, infelizmente, vitimiza muitas crianças. Só que, às vezes, o abrigo ele não dá suporte para uma criança grande, uma criança de 9, 10 anos que fala, mas eu não quero, tia, ficar aqui, eu quero uma família. E a gente não encontra pessoas habilitadas no cadastro que têm disponibilidade de adotar uma criança de 7, 10 anos. Então, para essas crianças que o abrigo já está insustentável, a gente experimentou a colocar crianças em famílias que tivessem realmente compromisso com aquela criança. Então, elas, embora saibam que aquela família seja provisória, é uma família. E elas têm sensação de pertencimento, sensação de segurança, sensação de que estão sendo criadas por alguém que gosta delas. Então, esse benefício para a criança é quase imediato. Até problemas de indisciplina, problemas de mau comportamento, de agressividade que a gente percebia em crianças que estavam em acolhimento institucional, deixaram de existir esse tipo de problema, esse tipo de relato no acolhimento familiar. Por quê? Porque a criança se sentia à vontade, a criança se sentia segura e se sentia pertencendo a uma família. Ok, podemos dizer também que tais medidas visam, além de acolher, visam educar e tentar formar essas crianças para serem futuros cidadãos aí de direito, ocupando os lugares na vida profissional. Esse período que elas passam ali é importante, que vai refletir na vida delas quando adulto? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental que a criança, para ela poder ter um bom desenvolvimento social, intelectual e social, ela tem que ter uma base. E essa base se chama família. Se a família dela não teve condição, se os genitores dessa criança não tiveram condição de passar valores sociais, valores humanos, respeito às autoridades, respeito às leis, a própria frequência escolar, que a gente às vezes vê famílias que não cobram isso dos filhos, a família acolhedora tem essa obrigação. Essa obrigação de dar suporte emocional, de dar suporte pedagógico e, obviamente, a estrutura do programa também tem psicólogos, assistentes sociais que vão auxiliar aquela família que está acolhendo a prestar um bom serviço à criança. Então, obviamente, para a sociedade como um todo, aquela criança que está amada, ajustada, frequentando escola e na adolescência frequentando cursos de formação profissional, de qualificação, isso é um benefício não só para a criança, mas obviamente para toda a sociedade. E essas crianças, elas perdem o vínculo com seus parentes biológicos ou ainda têm vínculo com eles ou não? A gente vê o seguinte, que a criança, quando ela vai para o acolhimento institucional, é porque há um rompimento grave dos deveres daqueles pais. Então, muitos desses pais estão com poder familiar suspenso, mas não estão destituídos, ou seja, não deixaram de ser pais. Então, a gente promove a reintegração, a fortalecimento desses vínculos por encontros episódicos, por acompanhamento psicológico dessa mãe ou desse pai para poder essa criança retornar. Isso quando isso é possível e quando isso é positivo para a criança. Quando a gente percebe, ao longo dos estudos, ao longo do tempo, que o contato com a família biológica está sendo prejudicial à criança ou ao adolescente, na realidade, a justiça, através de uma ação que o Ministério Público propõe, rompe esse vínculo com a família biológica. E aí, realmente, a família acolhedora não vai permitir sequer que essa família biológica tenha contato com a criança. Mas isso vai ser de caso a caso. Cada caso é analisado de uma forma diferente. Cada criança nossa,
né? Eu brinco, eu sempre falo que criança nossa, mas cada criança é visto como criança, não como processo. Então a gente vai ter que olhar para aquela criança e ver o que você precisa naquele momento. Você precisa de um apoio, a sua família precisa de um apoio para se reestruturar, para você voltar? Ou não? Não tem mais possibilidade de voltar e a gente vai ter que buscar para você, minha criança, uma outra família substituta. Então cada criança na vara da infância, ela é analisada como tal, como indivíduo, como sujeito que precisa... A criança é o ponto de partida das escolhas. A gente tem que ver, a gente vai respeitar os direitos da mãe, da avó, da tia, mas a gente tem que olhar para a criança e ver o que ela precisa mais, o que está sendo positivo. Obviamente que a gente às vezes tem que experimentar. Se isso é mais positivo, se reintegrar aquela família é positivo, a gente tem que... Né, que a gente não tem controle de todas as variáveis, mas é no foco sempre da criança como sujeito de direitos. Ok. A família biológica, ela em nenhum momento interfere no sentido de autorizar a criança a ingressar na família acolhedora? Não. Quando a criança ela vai para o acolhimento institucional, ela já a gente tira da família para proteger a criança. Então aquela família não tem como escolher se ela quer ir para o abrigo, se ela não vai visitar, se ela vai sair. Quando ela entra no abrigo, ela já não exerce o poder familiar. Então a família natural não tem nenhuma voz, digamos assim, na escolha da família acolhedora. Ok. E para as famílias que desejam fazer o acolhimento, elas passam por alguma aprovação da justiça ou até mesmo uma avaliação de um assistente social? Sim. O programa Família Acolhedora, na realidade, por exemplo, no município de Cariacica, a gente tem se estruturado da seguinte forma. O próprio município faz a avaliação psicossocial, mas passa pelo crivo da justiça, a gente vai estudar o caso para ver se aquela família está sendo, está apta para receber aquela criança. E tem também aquela família acolhedora que é oriunda da própria família extensa da criança. Digamos que aquela criança que mora numa comunidade, num determinado bairro, tem uma madrinha. E aquela madrinha deseja receber aquela criança que está acolhida, né, no abrigo. Só que não tem condição financeira. Então essa família também, embora não tenha no cadastro geral, ela não quer ser a família acolhedora de qualquer criança, ela quer ser família acolhedora daquele afilhado. Então ela pode se cadastrar do município e também receber a subvenção. E como fica após os 2 anos? Se a família biológica ainda não tiver condições de receber de volta a criança? A gente vai analisar sempre caso a caso. Mas a regra geral é o seguinte, em 2 anos a gente tem que tomar uma decisão, digamos, definitiva em relação à criança. Ou ela é reintegrada à família, ou seja, ou ela volta à família biológica, digamos que os seus genitores já tenham se reestruturado, passaram por um acompanhamento psicológico, estão preparados para receber essa criança de volta. Isso tem que acontecer em até 2 anos. Mas se de qualquer forma a família biológica não tem condição, não cabe nenhuma reintegração familiar, a gente tem que procurar uma família substituta em caráter definitivo, seja na modalidade de adoção, seja na modalidade de tutela. Essas são as possibilidades. Então, a princípio não ficaria com uma família acolhedora. Agora, a família acolhedora, num segundo momento, pode se apaixonar por aquela criança e querer adotar? Pode, mas aí ela vai ter que fazer um novo movimento, se cadastrar, se habilitar para adoção. Que a habilitação da família acolhedora é para acolhimento provisório. Se ela quiser adotar, ela vai ter que fazer todo o processo para adoção, mas é possível. É possível e ela pode, inclusive, se cadastrar visando a adoção daquela criança. Sim, com certeza. Pode sim. Ok, doutora, nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. Estamos discutindo hoje sobre família acolhedora e apadrinhamento. No próximo bloco, continuaremos a debater sobre o assunto e vamos falar sobre o apadrinhamento. Já pensou em dedicar seu tempo livre dando alegria a uma criança que espera por adoção? Através do programa Apadrinhamento Afetivo, você pode ser o padrinho ou a madrinha que vai levar a criança para passear, tomar um sorvete,
Com simples gestos, você proporciona convivência familiar a quem vive em abrigos. Saiba mais, ligue 3334 2729. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Estamos discutindo aqui família acolhedora e apadrinhamento. Doutora, no bloco anterior nós estávamos falando da família acolhedora. A senhora tem experiências para contar desde quando foi implantado esse programa, mesmo sendo ainda a curto tempo? Algum caso chamou mais a sua atenção? A gente está com algumas demandas de família acolhedora bastante interessantes. A gente tem a situação de uma avó, né, que tem desejo de pegar, são 3 netos. Um neto de 3 anos e gêmeos de aproximadamente 6 meses. Então essa avó, ela tem necessidade, ela tem disponibilidade, segundo ela, né, afetiva, mas ela não tem condição financeira. Então essa avó está se cadastrando no programa Família Acolhedora para receber esses netos, considerando que a mãe está com um problema psiquiátrico, neurológico, não sei, mas que é aparentemente tratável. Então é possível que essa avó permaneça com esses netos durante um tempo, até essa mãe se restabelecer e assumir novamente os cuidados com essas crianças. É possível. Ok. Aqui no estado, especificando ali na vara em Cariacica, quais são as experiências ali que essas crianças têm vivido, tanto no abrigo quanto com as famílias acolhedoras? Quando a criança ingressa no abrigo, muitas crianças, por incrível que pareça, elas ficam até mais seguras, porque o nível de negligência familiar é tão alto que estar numa instituição de acolhimento lhe dá uma segurança maior. Entretanto, com o passar do tempo, a instituição de acolhimento exaure, né? A criança já não suporta mais. Então, a família acolhedora vem para restabelecer para essa criança a possibilidade de ter uma família. Então, a gente tem trabalhado com essas duas realidades. No município de Cariacica, são 3 abrigos que existem. Um abrigo de criança pequena, um abrigo de adolescente do sexo feminino e de adolescente do sexo masculino. E o perfil dos adotantes, dos pretendentes à adoção, são de crianças de até 5 anos. Então, essas crianças de mais de 5 anos até a adolescência, elas podem ingressar tanto no programa Família Acolhedora, serem inseridas no programa Família Acolhedora, quanto no projeto Apadrinhamento Afetivo. Ok. Vamos falar um pouquinho então do apadrinhamento. O que seria o apadrinhamento? A diferença em apadrinhar e ser uma família acolhedora? O projeto Apadrinhamento Afetivo, que é um projeto que a gente já desenvolve desde 2007, é um projeto para criança institucionalizada. A criança que está em acolhimento institucional, ela está no abrigo, ela precisa de ter uma referência afetiva fora do abrigo, né? Obviamente ela tem vínculo afetivo com a cuidadora do abrigo, com a assistente social, com a coordenadora, mas fora daquele mundo institucional ela precisa ter uma referência. Então, pensando nisso, nós fizemos um cadastro de pessoas que desejavam ter contato com aquela criança, não que essa criança vá morar na casa dela. O padrinho não recebe a criança na sua família, mas o padrinho pode visitar essa criança. O compromisso do padrinho afetivo é visitar essa criança pelo menos uma vez por mês. Ele pode visitar a criança no abrigo, ele pode levar a criança para ir a um cinema, a um teatro, ao shopping, passar o dia, passar o final de semana com aquela criança. Mas a criança continua dentro do abrigo, institucionalizada até a situação dela jurídica ser definida. O Família Acolhedora não. A criança sai do acolhimento institucional, ou seja, sai do abrigo e vai para o acolhimento familiar. Ela passa a residir na casa da família acolhedora. Então, essa é a diferença. O padrinho, a criança continua no abrigo e a família acolhedora, a família recebe em seu lar. E quais são os resultados do apadrinhamento aqui no estado? O apadrinhamento afetivo, atualmente, é um projeto desenvolvido pela comarca de Cariacica.
Aí está sendo estudado e em algumas comarcas tem sido inicializado também. Mas nós que já temos 5 anos de projeto, quer dizer, as crianças têm uma referência muito positiva, elas se tornam até mais seguras dentro do abrigo, porque tem alguém que as considera, que as deseja fora do abrigo. Então, por exemplo, a criança relata assim, tia, vai ter festa da minha escola de Natal. Você liga para minha madrinha para ver o meu teatro? Tia, você, no acolhimento, vai ter presente, aniversário, Dia dos Pais, comemoração do Dia dos Pais. Já que eu não tenho pai, meu pai não está aqui, você liga para o meu padrinho para ele poder receber o presente? Então as crianças se tornam mais afetivas, elas se tornam mais seguras e são preparadas para que aquela família que está recebendo como padrinho é apenas um padrinho, ele não vai adotar. Por isso que não dá para a gente colocar no apadrinhamento afetivo criança pequena. Então, criança que é inserida no projeto para apadrinhamento afetivo, ela tem que ser um pouquinho maior. São aquelas crianças também com pouca possibilidade de colocação em família substituta na modalidade de adoção. A criança de 7, 9, 10 anos, até adolescente. Então, ela tem um vínculo fora do abrigo, mas ela sabe que aquela pessoa, a princípio, não vai adotá-la. Não é o seu pai e sua mãe, é o seu padrinho ou sua madrinha afetiva. E existe alguma ajuda financeira do padrinho para com o afilhado? Pode haver, mas não tem obrigação. O vínculo, tanto que a gente fala que é apadrinhamento afetivo. O que aquele padrinho ou a madrinha tem que dar é o carinho, a atenção. É diferente, por exemplo, agora na época do Natal, tem muitos padrinhos que são aqueles padrinhos que vão dar um presente, escolhe uma criança dentro de um abrigo para dar um presente, um sapato, que também é uma atitude muito bacana. Mas o apadrinhamento afetivo é diferente. É uma disponibilidade de afeto, de tempo para aquela criança, de receber aquela criança durante algum tempo, uma vez por semana, uma vez por mês, mas para se dedicar a ela. O compromisso. O vínculo é afetivo. Pode até também dar presente, dar roupa, dar o que quiser, mas o compromisso é principalmente afetivo. E existem números de visitas regulares? A gente tem várias histórias muito bacanas para contar, né? Então a gente tem o compromisso, digamos, porque o padrinho também passa, tal qual a família acolhedora, tal qual até o pretendente à habilitação, por avaliação psicológica, avaliação social, antecedentes, obviamente, porque a gente está liberando aquela criança nossa que está na proteção do acolhimento para visitar uma outra pessoa, uma outra família. Então a gente faz toda uma pesquisa. Mas assim, pelo menos no nosso projeto, ele tem que ter contato com aquela criança uma vez por mês. Mas pode ser uma vez por semana, se assim desejar, todo final de semana, ou pegar nas férias, isso vai, né? Aí o abrigo vai, né, pedindo ao juiz a autorização para aquela padrinho ficar até mais tempo. A criança pode dormir fora do abrigo? Pode dormir, a gente vai avaliar caso a caso, está sendo positivo e tal. E a gente já teve casos, assim, vários casos, de crianças que ingressaram no projeto apadrinhamento afetivo e a família se apaixonou por aquela criança, né? O vínculo ficou tão forte que do apadrinhamento houve o desejo de adoção. Aí aquele padrinho se cadastrou para adoção e efetivamente adotou. Então a gente já teve, pela via do apadrinhamento afetivo, a adoção de grupo de 5 irmãos. Que o padrinho adotou 2, aí a tia se apaixonou também e adotou mais 2, e aí toda a família daquele padrinho acabou se apaixonando por aquelas crianças e a família fez um movimento para adotar todas. Então a gente tem histórias muito bonitas para contar do apadrinhamento. O apadrinhamento também segue a linha da adoção com relação a irmãos? Sim, veja bem, a gente sempre tenta, como eu falo, a gente sempre olha para a criança. Então se aquela criança que está acolhida, ela tem um grupo de irmãos e ela tem vínculo com aqueles irmãos, que é grupo de irmãos que sequer se conhecem. Que é filho de um, que é criado na casa da avó, que é criado... Aí a gente não vê o vínculo. Mas quando a criança tem vínculo, é importante que o padrinho leve o grupo. E muitos padrinhos se disponibilizam a isso. Olha, eu me apaixonei por essa criança e também... E inicialmente até a própria criança fala assim, posso levar o meu irmão? A gente teve vários fatos desses, né? Então, acaba indo para a casa do padrinho, aquele grupo de 2, 3, até 5 irmãos, como já aconteceu. Ok.
Doutora, nós podemos resumir esses dois programas, tanto o Família Acolhedora quanto o Apadrinhamento, como sendo uma construção de laços que foram rompidos? Sim. Eu acho que esse é o fundamental. Tanto o apadrinhamento afetivo quanto a família acolhedora, eles proporcionam à criança a sensação de pertencimento. Quando aquela criança é retirada de sua família biológica, de sua família natural, existe um rompimento que geralmente é extremamente danoso pela criança. Imagina, eu não tenho mais, eu sou criança e não tenho mais nem pai nem mãe. Então dá uma sensação de vazio, de insegurança muito grande. A partir do momento que surge uma outra pessoa que tem real interesse naquela criança e a criança percebe nisso, os dois, o padrinho ou a família acolhedora e a criança, né, esses dois lados vão restaurando esses laços afetivos e a criança vai se tornando mais segura, mais inteira, mais integrada. Então, com certeza, esses dois programas, eles visam restabelecer vínculos afetivos, reconstruir, né, refazer novos vínculos afetivos para que a criança se constitua enquanto pessoa e se sinta um sujeito de direitos amado e desejado por alguém. Podemos dizer também aí para o lado do judiciário, que é o que faz isso acontecer, podemos dizer que é o judiciário contribuindo para melhorar a efetividade de uma justiça mais democrática que tanto a sociedade clama? Exato, eu acho que o juiz tem um papel fundamental. O juiz, né, o juiz da infância especialmente, ele tem que ter um olhar para a criança, aquele sujeito de direitos. Eles têm direitos e esses direitos têm que ser preservados. Se a família natural não soube ou não pôde observar esse direito, o poder judiciário, a pessoa do juiz, tem que estar olhando para aquela criança e tentando fazer valer os direitos que ela tem enquanto pessoa humana. Então, acho que é uma forma bem democrática, uma forma bem, digamos, pessoal, uma relação do juiz com seu jurisdicionado, tentando fazer com que a prestação jurisdicional seja efetiva, seja rápida, seja no tempo que aquela criança precisa. Então, acho sim que o Poder Judiciário está fazendo um papel de se aproximar da sociedade. Embora as demandas do judiciário sejam imensas, a gente trabalha no atacado, o atacado não pode atrapalhar esse atendimento individualizado que é exigido pela criança e que o Poder Judiciário deve bem prestar. Tem que ter sensibilidade em todos os 5.000 processos que tem. Tem que pensar individualmente em cada sujeito dos 5.000 processos, pelo menos, que a gente tem nas vagas. O difícil é não se envolver, né? Mas tem que se envolver. O difícil é não se envolver. E não tem jeito, a gente tem que se envolver sim, o juiz tem que se envolver, porque ele não se envolve, ele não pode ser totalmente parcial, obviamente não pode, mas o juiz tem que se envolver sim na questão, ele tem que se implicar naquela situação para ele poder bem resolver o conflito que está nas suas mãos. Ok, para a gente finalizar, uma das coisas importantes que é bom destacar nesse momento é a participação da sociedade nessa luta, que não é só o judiciário tentando refazer a história dessas crianças, mas a sociedade ela tem um papel fundamental e a reclamação também parte da sociedade, né? Só que a sociedade também é parte ativa na construção. Então eu acho importante a gente destacar e frisar que a sociedade ela está fazendo o seu papel e está sendo chamada pelo judiciário para fazer esse papel, para ajudar a justiça, para ajudar a criança, que é da criança que vai fazer um mundo melhor. É isso mesmo, doutora? É isso aí. Eu acho que você falou, você bem conceituou. O juiz nessa situação ele tem que olhar para a criança, mas a gente sabe que, embora a gente tenha famílias com muito conflito, nós temos famílias muito amorosas, disponíveis. Então, o juiz tem que fazer este bom encontro. O encontro daquela pessoa que quer amar com aquela criança que deseja ser amada. Essa é a função. O juiz, ele não precisa aparecer. O juiz só tem que permitir que esses bons encontros sejam feitos. Então, é nisso que eu acho que o papel da sociedade é fundamental. O juiz sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, o judiciário tem que estar apto a fazer e a sociedade também tem que fazer o seu movimento e tem feito.
E isso é esse que eu chamo do bom encontro e que tem acontecido, graças a Deus, em benefício das nossas crianças e sim, de todos, né? De toda a sociedade, que uma criança que cresce bem estruturada, ela com certeza ela vai florescer e vai ser... Serão os futuros juízes, os futuros pais. Os futuros pais, e nós vamos acelerar, fazer um efeito multiplicador desse amor que já tem na sociedade, que a gente só tem que encontrar. Okay. Essa é a nossa tarefa. Ok, doutora, obrigada por essa entrevista. Nós conversamos hoje sobre apadrinhamento e família acolhedora. Você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Continue conosco nas nossas programações. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.